Já vou começar esse vídeo fazendo uma afirmação que parece absurda. Computadores são burros. Sim, extremamente burros. Eles não sabem o que é matemática, não sabem o que é português e nem sequer sabem o que é um número. Mas ainda assim, ele consegue editar vídeos, rodar jogos, conversar com você e lançar foguetes. Mas como que isso é possível? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Diferente de nós, meros mortais, os computadores não raciocinam, não entendem palavras, nem imagens ou sons. Na verdade, eles não entendem absolutamente nada. Tudo o que eles fazem é responder a sinais elétricos. Tá, mas como é que é? A corrente elétrica passa de um jeito diferente lá dentro? Calma, que é bem mais simples do que parece. Imagine que dentro do computador existem milhões, ou melhor, bilhões de interruptores que ficam ligando e desligando em conjunto o tempo todo. Essas sequências de liga e desliga formam padrões elétricos que representam informações. Tá, mas como o computador trabalha com esses padrões se ele não entende palavras, números, imagens, nada disso? É porque os computadores usam uma linguagem completamente diferente da nossa, o sistema binário. Mas afinal, o que é esse tal de sistema binário? Nós humanos usamos o sistema decimal. Isso significa que nós temos 10 símbolos para representar quaisquer números, 0, 1, 2, 3, até o 9. Mas o computador, como eu já bem disse antes, ele é meio burrinho, ele não consegue distinguir com facilidade diferentes intensidades de correntes elétricas. O que ele consegue distinguir com facilidade é se passa ou não corrente elétrica. Então, para ele, para que tentar distinguir 10 estados elétricos diferentes se é muito mais fácil distinguir apenas dois, quando passa corrente elétrica e quando não passa? E é assim que nasce o sistema binário. Em vez do computador usar 10 símbolos para representar informações, ele usa apenas dois. O 0, que representa o desligado, e o 1, que representa o ligado. E isso porque estamos ainda no primeiro dígito, ou seja, não para por aí. Com um dígito, ou seja, um bit, eu consigo representar dois estados, mas com 2 dígitos, consigo já representar 4 combinações. Com 3 dígitos, ou seja, 3 bits, já tenho 8 possibilidades. Se eu quiser usar 8 bits, eu terei então o chamado byte, que compreende 256 valores diferentes. Esses diferentes valores podem representar números, letras, cores, sons ou até mesmo instruções para o processador. Entendi. O computador consegue guardar um monte de combinações de 0 e 1. Mas e daí? Bom, na verdade os próprios bits não têm um significado. O significado é dado por uma convenção. Por exemplo, se pegarmos essa sequência de números aqui, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Essa sequência por si só não significa nada. Mas existe uma tabela chamada ASCII que categoriza e codifica os caracteres que utilizamos no dia a dia em forma de binário. Nesse caso, essa combinação aqui representa na tabela a letra A. Então, falando sobre a forma com que o computador trata a informação, ele não vai olhar para aquilo e falar, ah, é uma letra A. Não, ele apenas segue a tabela. E agora a parte mais legal, todo esse sistema não se restringe apenas a letras. Os computadores também representam imagens, que nada mais são do que uma enorme grade de pequenos pontos, chamados pixels, sendo que cada pixel tem a sua cor. E um dos modelos de cor mais utilizados é o RGB. Nele, cada cor é representada por uma combinação de 3 componentes de cor fundamentais, vermelho, verde e azul. Cada um deles representados por 8 bits. E sim, dá para representar isso usando o binário. Por exemplo, essa sequência representa o vermelho em intensidade máxima, essa representa o verde em intensidade máxima e essa o azul em intensidade máxima. E se você quiser a cor branca, basta juntar os 3 formando essa sequência. E para outras cores, basta alterar a intensidade de cada uma dessas cores principais conforme aumenta ou diminui o número binário que as representa. Então tudo que existe dentro do computador, textos, jogos, vídeos, músicas, até mesmo esse vídeo que você está assistindo é no fundo apenas uma enorme coleção de zeros e uns interpretados de maneiras diferentes. Tá, então agora já sabemos como é que o computador representa as informações. Mas isso ainda não responde exatamente a pergunta do vídeo. Como que ele sabe o que fazer? A resposta curta é, ele não sabe o que está fazendo. O processador foi feito para reconhecer determinadas sequências de bits como comandos. Igual, por exemplo, numa receita de bolo. Nessa receita, por exemplo, você deve quebrar os ovos
depois misturar com a farinha e adicionar um pouco de leite, e no final colocar no forno. Você não precisa entender por que essa receita funciona, basta seguir cada passo exatamente na ordem. Sabe qual a diferença disso para um processador de computador? Absolutamente nenhuma. No fundo, é exatamente isso que um processador faz. Ele não entende o que está fazendo, ele não entende a ordem que está sendo recebida, ele apenas reproduz. Tá, legal. Só que alguém precisa escrever essa receita. Quem é que faz isso? Na verdade, quando o programador escreve o programa, ele não está falando diretamente com o computador. Antes, esse código é traduzido para uma linguagem que o processador consegue executar. E se quisermos expandir a escala, abrir o navegador, por exemplo, não é uma única ação. É, na verdade, milhões de pequenas instruções sendo executadas em sequência. Ainda, jogar, editar vídeos, ouvir música, conversar com uma IA, tudo isso é na verdade uma sequência gigantesca de instruções extremamente simples. Então eu diria que essa impressão de inteligência surge porque essas instruções são realizadas bilhões de vezes por segundo. Individualmente, elas são extremamente simples, mas juntas, elas compõem tudo o que fazemos em um computador. E lembra quando disse que computadores são burros? Agora fica mais fácil de entender. Eles não pensam, não entendem, não raciocinam, apenas obedecem. Mas obedecem tão absurdamente rápido que acabam parecendo inteligentes. Então, afinal, como os computadores sabem o que estão fazendo? A resposta é, eles não sabem. E talvez esse seja o maior segredo da computação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.